Olá amigos Matos, aqui é mais um vídeo meu, retornando ao canal História e Ciência, depois de muito tempo sem postar. Posteriormente, novamente retomando a série dos Pensadores da História. Mas entanto, gostaria de postar sobre algumas coisas que eu venho lendo ultimamente e de algumas que eu já vinha lendo anteriormente, mas agora venho lendo com um detalhe maior e que, na minha opinião, merece ser falado, não merece ser levado um pouco mais a sério, que muitas das vezes não é. Então, como eu trabalho, né, no setor da educação como professor, eu faço aqui uma crítica que muitas vezes os cursos de licenciatura, em geral, eles nos deixam uma carência muito forte na área pedagógica. E talvez o curso de pedagogia, por ser a pedagogia específica, não sinta tanto isso. Mas em geral, nós sentimos por quê? Porque a base da pedagogia é o estudo da medicina, da psicanálise, da psicologia e da filosofia, da sociologia voltada para a educação. Então, eu destaco aqui alguns autores que vão ajudar não só na questão da saúde, mas até em trabalhos médicos mesmo. Um dos mais polêmicos e mais ao mesmo tempo mais brilhantes é Sigmund Freud, né? Nesse seu famoso livro da histeria de uma neurose infantil, O Homem dos Lobos, melhor dizendo, onde ele vai fazer o relato de um dos seus pacientes, né, com autorização dele, obviamente, de um trauma que esse paciente vem carregando, de uma fobia que ele sente por lobos, em que, segundo a história, devido à sua irmã mais velha o atormentar muito com imagens de lobos e esses lobos mostrando seus órgãos genitais, né? O que teria favorecido, segundo Freud, além disso, uma neurose dele em relação à questão sexual, atrapalhando muito sua vida em relação a isso. E a pesquisa do Freud se dedica em descobrir os traumas do paciente e não escondê-los. O que é que tem de revelador nesse trabalho de Freud e em outros mais? É que Freud ele vai estudar o inconsciente, que até então não foi bem explorado. Por quê? A medicina da época, quando tratava das neuroses, tentava atribuir um sintoma físico. Porém, muitos de seus pacientes não tinham nenhum sintoma físico que justificasse algumas de suas neuroses. E esse paciente ele tem um histórico de relato de uma vivência de um pai muito depressivo e voltado somente para o trabalho, onde ele também teve um afeto com a mãe, mas sofreu abusos da irmã, torturas psicológicas. Porém, são coisas que ele não tinha lembrança. Ele só passou a ter lembrança naquele tratamento que ele foi fazendo com o Freud. Um tratamento muito longo. Mas até então, ele não tinha lembranças daquilo, mas aquilo estava se manifestando na vida dele, nas suas relações com outras mulheres. Por exemplo, ele sempre escolhia mulheres que fossem totalmente submissas a ele, justamente pelo abuso que ele sofreu da irmã, né, por ela ser um pouco mais velha que ele tinha medo de alguém que estivesse em condições próximas a ele, tanto econômica como em questões de diálogo, de capacitação mesmo, intelectual, tudo. Então ele escolhia pessoas sempre da classe baixa. Ele era um nobre, né, um nobre russo. Então esses traumas que estavam inconscientes, coisas que eles não lembravam, estavam afetando. E uma das críticas de Freud é que muito na nossa sociedade, tanto na época dele como ainda hoje, pelo desconhecimento dessas teorias da psicanálise, da psicologia em geral, é que muito se cobra uma atitude racional das pessoas, mas sem conhecer o inconsciente delas. Como Freud diz, a voz do inconsciente ela é silenciosa, mas ela não se cala até ser ouvida. Então, cedo ou tarde, o inconsciente ele vai manifestar tudo aquilo que foi registrado. Tudo aquilo que você não se lembra, mas ele vai manifestar e vai mostrar
trazendo assim consequências muitas vezes perigosas se você não tiver um tratamento adequado. E aí eu faço a minha crítica que até muitos profissionais de saúde acabam tratando seus pacientes como se estivessem fazendo aquilo por querer, principalmente em casos depressivos, quando muitas vezes a questão da depressão, você não está ali porque você quer, você sabe muitas das vezes o que tem que fazer, você só não está conseguindo fazer aquilo. Então cabe levar aqui, uma coisa é uma pessoa saudável que consegue raciocinar logicamente e seguir um caminho. A pessoa que está com a neurose, ela vai ter uma limitação. Então ela precisa do quê? De um atendimento médico específico. E aí entra a questão dos professores que estão despreparados, pois vão pegar muitos estudantes com vários tipos de neurose, não só em questões de abuso sexual, mas qualquer outro tipo de problema, e você sai muitas das vezes despreparado para lidar com aquilo. Um autor que eu gosto muito na filosofia é Spinoza, também filósofo judeu. Ele vai falar do uso da razão e a razão voltada para a ética, porque a filosofia de Spinoza ele pega um pouco da Grécia, dos clássicos da Grécia Antiga, Aristóteles, Platão, Sócrates, vai pegar um pouco do modelo cartesiano, pois são contemporâneos, René Descartes, mas também ele coloca os limites da razão. Ele fala da razão como uma forma de você conseguir raciocinar e buscar o bem supremo, o verdadeiro bem, que é um bem onde você consegue se colocar no lugar do outro e, consequentemente, você não vai fazer mal a ele. A jurisdição dos países, respeitar as fronteiras de cada país, para quê? Você não quer invadir o território do outro, o seu também não será invadido, mas com isso na base da diplomacia, na ética, na racionalidade. A educação, qual é a função do professor? É ensinar e fazer aquele aluno que seja tão brilhante ou até superior mesmo a você, que ele consiga produzir mais do que vocês. Essa é a função, fazer a pessoa despertar mesmo. Então a razão não deve ser voltada só para mim desenvolver o meu conhecimento e não repassar para os demais. Eu tenho que desenvolver aquele conhecimento e fazer com que as novas gerações, os alunos que estão ali aderindo à minha escola, à minha filosofia, venham produzir aquilo, não só memorizar para passar na prova, mas usar aquilo e trazer os valores éticos para a convivência social, independente da religiosidade que eles praticam ou da não religiosidade. Só que o que Freud vai analisar é que esse pensamento é correto, porém, em muitos casos, muitas pessoas que estão com crises neuróticas avançadas, por mais que elas saibam e dêem importância a esse pensamento, e não só de Spinoza, mas de outros que também falavam isso, na sua neurose ela não vai conseguir agir daquilo. Ela sabe que está errada, mas o seu estado psíquico supera o seu estado racional. O inconsciente supera o eu, que é a parte frontal do cérebro, que é a parte consciente, a parte racional. O inconsciente ele tem um complexo de emoções que o consciente não lembra. E muitas das vezes isso atrapalha no convívio e no diálogo social. E até mesmo familiar. Então cabe ao que? A sociedade e a família a compreensão e o estudo. Se a gente tivesse desde as escolas, não precisava esperar chegar à universidade, mas desde as escolas e consequentemente mais detalhadamente nas universidades, em todos os cursos, uma análise melhor do inconsciente, a gente com certeza teria mais compreensão de entender melhor o trauma, as dificuldades do outro. Não é passar a mão na cabeça, mas é compreender sem julgar, mas incentivar também a pessoa a produzir e também a se cobrar menos, né? Não cobrar tanto de si. E outra questão que eu acho importante falar de Freud é que, apesar da sua genialidade, né, de sua capacidade assim, acima da média, ele sofreu muitas dificuldades de ter muitos de seus trabalhos aceitos simplesmente pela questão de ser judeu, assim, não era praticante da religião judaica, mas era de origem judia, de origem semita. O que é muito comum acontecer, até ainda hoje, muitas pessoas de origem judia têm dificuldades em assumir essa sua identidade porque há uma série de tabus e preconceitos ainda na sociedade. E
Eu digo por mim, quando falei algumas coisas referentes à cultura judaica e ao povo judeu, a própria universidade assim ficou mais meio que restrita a poucos trabalhos explorando pensadores e a própria cultura judaica em si. Isso até mesmo dentro do curso de História. Acho que vale uma análise, uma crítica aí para os futuros historiadores. Bem, era só isso. Muito obrigado a todos e até um próximo vídeo.